Amém, irmãos? A paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Aleluia! Quero compartilhar com você hoje Provérbios de número 14, versículo 32. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, bendito é o Teu nome, Senhor da glória. A terra está cheia da Tua glória, do Teu poder, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós entramos agora na Tua presença santa e bendita. Perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor. Te apresentamos as nossas vidas, te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor permitiu para que nós hoje pudéssemos contemplar esse dia, esse final de semana. E claro, Senhor, te louvamos pelo fôlego de vida que vem de Ti e pela oportunidade de estarmos aqui participando desse grande projeto Teu, feito com o poder da Tua palavra, que é o mundo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus oramos, te apresento também, Espírito Santo, essa ministração, que seja guiado esse programa, dirigido tudo segundo o teu Santo Espírito, porque eu não sei de nada, mas eu me coloco como um instrumento na tua mão, mesmo cheia de falhas, imperfeita, mas eu estou aqui, Senhor, porque a ti seja dada sempre a honra, a glória e todo o louvor. Joga o meu eu por terra e usa-me para a glória do teu nome. Sonda-nos nesse dia, sonda-me, Senhor. Vai tirando tudo que não provém de ti, tudo que não te agrada, Senhor. Assim nós oramos, por fim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, aqui em Provérbios 14, 30, diz assim: o coração sereno é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a inveja é algo muito triste na vida do ser humano. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ter raiva pela bênção do Senhor ser derramada, glória a Deus, aleluia, sobre a vida do nosso irmão. Nós devemos nos alegrar com aquilo que aquele irmão ou aquela irmã tem recebido da parte de Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém? Eu acredito, irmãos, que a pessoa que tem inveja, ela desperdiça algo muito precioso. Ela desperdiça o projeto que Deus fez exclusivamente para ela. Assim como Deus fez um projeto de prosperidade, de bênçãos para o outro. Então não tem o porquê do ser humano cobiçar as coisas alheias. E nem tampouco ter raiva porque o irmão prospera. Glória a Deus, aleluia. Deus dá a cada um conforme a vontade dele, o tempo dele. Quem sabe o seu tempo, glória a Deus, aleluia, de receber o que tanto você almeja, ainda não chegou o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus ele chega na nossa vida, acontece. Você certamente já observou, glória a Deus, aleluia, testemunhos. A gente vê que Deus abençoou um irmão com a porta de emprego, com cura, com uma libertação, com algo dentro da sua casa. Já para outros não. Aleluia. Mas o fato de você receber a sua bênção hoje e eu não receber a minha hoje, não quer dizer que Deus não me ama. Apenas eu entendi que o tempo de Deus se cumprir na minha vida, o que Ele já me entregou, segundo a sua misericórdia, não chegou ainda. Enquanto esse tempo de Deus não chegou ainda na minha vida, para mim, para eu receber, tomar posse e testemunhar, glória a Deus, aleluia, eu vou me alegrar com aqueles onde o tempo de Deus já chegou. Glória a Deus. Eu vou me alegrar com meu irmão, como se fosse eu que estivesse recebendo a bênção. Glória a Deus, aleluia. Então, não vale a pena o ser humano ter inveja do outro, querer o que o outro tem.
Aleluia. A cobiça é isso, é olhar e querer igual, da mesma forma. A inveja é ter raiva do que a pessoa é. Às vezes, irmãos, tem pessoas que têm ódio de nós pelo fato de nós acordarmos, até pela força, glória a Deus, que Deus nos dá segundo a sua misericórdia, da gente estar de pé. Alguém tem inveja. Aleluia. Eu estava fazendo umas caminhadas outro dia e encontrei uma pessoa, um irmão. Eu estava fazendo caminhada por volta de 5h30, mais ou menos 5h40. E eu já vinha da caminhada, já era umas 6 e pouco, já fazia quase 1 hora que eu tinha caminhado. E esse irmão olhou para mim e disse assim: ah, se eu tivesse essa coragem. Irmãos, eu repreendi na mesma hora, né? Glória a Deus, aleluia. Por quê, irmãos amados? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? E para cada um, Deus deu habilidades, dons. Tem pessoas que ela tem habilidades para fazer muita coisa. Tem pessoas que têm habilidade dentro de uma empresa de trazer uma ideia, de desenvolver um projeto. Tem pessoas que têm habilidade de cozinhar, de fazer sobremesas deliciosas, pratos maravilhosos. Glória a Deus, aleluia. Para cada um, Deus distribuiu, glória a Deus, aleluia, habilidades. Então, tudo aquilo que a gente tenta fazer dentro do que Deus nos permite fazer e Ele nos deu, é para a glória dEle, não é nossa. Amém? Então, que sejamos alegres e felizes, porque o irmão agora já recebeu a bênção dele. Por quê? Porque o tempo de Deus, o tempo de Deus chegou na vida dele, ou seja, chegou o momento dele receber de Deus. E o tempo de Deus na vida dele se cumpriu. Amém? Glória a Deus. Então, devemos nos alegrar. Agora, por que eu pedi ao Senhor que viesse o início para que eu pudesse trazer uma mensagem para o tempo de Deus hoje? Amém? Glória a Deus. Porque, queridos, a nossa confiança está em Deus, já sabemos. Glória a Deus, aleluia. Mas a inveja é algo terrível. A inveja é algo que persegue até matar. Tem pessoas que têm inveja porque o outro prega, porque o outro louva, porque o outro dá glória, porque o outro está buscando. Pois é. E é muito triste isso. É uma doença terrível. Glória a Deus, aleluia. Amém? E isso não acontece, a inveja, ela não está atrelada ou atribuída, como você queira, só entre a vida dos ímpios. Não. Às vezes, dentro do próprio ciclo cristão, na nossa roda do cristianismo. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver um homem, um diácono, que foi escolhido para ser um dos discípulos de Jesus. Amém? Jesus, ele disse: ide e fazei discípulos. Não foi essa a ordem que Jesus deu para os seus apóstolos? Então, tudo que Jesus falou tem se cumprido e vai cumprir. Uma palavra de Jesus dada, ou seja, é porque já ia acontecer, e aconteceu. Tanto é que de lá para cá, essa palavra chegou até nós, e nós estamos hoje lendo a Bíblia. Então, onde a palavra chega, onde alguém prega, ali forma-se já discípulos de Cristo, porque são pessoas que vão pegar a semente e já vão distribuir para outras. Amém? E aqui no livro de Atos, nós vamos ver tudo que Jesus falou se cumprindo, irmãos. Porque Jesus anunciou a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu, glória a Deus, aleluia. Pessoas se converteram, pessoas foram batizadas e tudo mais. Então, aconteceu, glória a Deus, aleluia. Mas então,
chega um outro ponto em que a igreja vai crescendo, glória a Deus, aleluia, a palavra de Deus ela vai crescendo também, se multiplicando, aleluia. Então, chegou o momento de escolher mais discípulos. E vão agora, glória a Deus, aleluia, os apóstolos, os discípulos vão começar a orar, vão pedir para separar pessoas, homens, que tenham o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, e eles vão orar até o Espírito Santo responder quem são as pessoas que irão fazer parte desse outro grupo de discípulos. Amém? Glória a Deus, aleluia. No livro de Atos, capítulo de número 6, vai falar que vai acontecer a escolha dos 7 diáconos. Amém? Glória a Deus, aleluia. E diz a escritura assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Glória a Deus. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituem sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, proselito de Antioquia. Tá certo, irmãos? Glória a Deus. Então, o que os discípulos acharam? Primeiro nós vamos ver que o número de discípulos estava crescendo. Olha a palavra que Jesus lançou, né? Ide fazer discípulos. Então, naquele tempo, os discípulos o número estava ali crescendo, como diz a palavra. Mas teve uma murmuração ali dos gregos contra os hebreus. Amém? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o que acontece? Os 12 discípulos convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Como assim? O que era mais importante ali, logicamente, era a palavra. Mas tinha também esse outro lado da questão das viúvas que estavam sendo desprezadas. Glória a Deus, aleluia. No cotidiano, no dia a dia. Então, não tinha como os discípulos, ao mesmo tempo, dar uma atenção especial a essas viúvas. Amém? Por quê? Porque eles estavam levando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas eles tiveram essa direção de pedir para separarem, glória a Deus, aleluia, 7 homens. Homens íntegros, né? Homens de boa reputação, homens que fossem cheios do Espírito Santo. E esses homens que fossem escolhidos, segundo o Espírito Santo, eles iriam ficar cuidando de quem? Das viúvas. E os outros discípulos, 12, continuariam levando a palavra. Amém? Amém, amados irmãos? Então, prosseguindo aqui no livro de Atos. Então, as viúvas, segundo os gregos, que estavam ali com essa questão contra os hebreus, é que as viúvas dos gregos, louvado seja Deus, eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o que acontece? Os 12 ali, discípulos, glória a Deus, aleluia, fizeram uma espécie de reunião e decidiram ali, glória a Deus, aleluia, que era necessário que eles separassem, glória a Deus, aleluia,
7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que eles cuidassem dessas viúvas. Nós sabemos, irmãos, que na obra de Deus, glória a Deus, nós temos que entender isso, Jesus não despreza ninguém. Glória a Deus, aleluia. Então, sabemos também, irmãos, que no caso aqui, esses 12 discípulos não tinham como dar conta de tudo ao mesmo tempo. Amém? Jesus, quando ele veio à terra, nós vamos ver ele escolhendo 12 discípulos. Ele, Jesus, poderia e pode fazer tudo sozinho, mas a obra de Deus não se faz só. Ela é compartilhada. Então, Jesus é o maior exemplo que ele escolheu 12 para andar com ele. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nesse ponto aqui, glória a Deus, aleluia, os 12 discípulos, louvado seja Deus, eles não tinham como estar pregando, levando a palavra de Deus e ao mesmo tempo dando uma assistência às viúvas. Amém? Então, eles tiveram essa direção de reunir, como eu já mencionei aqui, se reunirem e decidirem como iriam resolver essa questão. Porque eles também não poderiam deixar de levar a palavra de Deus e ficar assistenciando as viúvas. Amém? Então, eles tiveram essa direção de escolherem mais 7 discípulos. Esses 7 discípulos seriam os responsáveis para ficar cuidando das viúvas, enquanto os 12 discípulos, glória a Deus, aleluia, os 12 discípulos iriam fazer o quê? Continuar levando a palavra de Deus. Dessa forma, nem a palavra de Deus ficava sem ser pregada e nem as viúvas ficavam desamparadas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando nós trazemos essa palavra para o dia de hoje, irmãos, aí nós vamos entender por que tanto qualquer que seja a religião, o templo onde o nome do Senhor é invocado, onde tem pessoas, glória a Deus, aleluia, que realmente temem ao Senhor, ali, eles não vão fazer a obra sozinhos, não tem como. A seara, graças a Deus, né? A seara é grande, os trabalhadores realmente são pouco, mas a obra de Deus está aí e cabe todo mundo nela. Aleluia. Depois de Jesus, né, ter vindo à terra, enfim, e ter ido para a glória, louvado seja Deus, irmãos, todo ser humano que crê em Cristo, glória a Deus, e crê na sua palavra, e crê em Deus, ele está apto para ir fazer o que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver também aqui num ponto muito importante que Jesus, ele tem um preparamento, que os discípulos têm uma espera, e essa espera é o derramado Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia, que foi uma promessa de Deus, olha isso, uma promessa de Deus. E Jesus anunciou que eles ficassem lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Hoje, meus amados irmãos, nós não estamos mais aqui, nós não estamos que nem na época dos discípulos. Amém? Os discípulos foram para onde Jesus disse que eles teriam que ficar lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Hoje, no momento que nós cremos em Cristo, na sua palavra, e cremos em Deus, o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Como diz em Efésios 1:13, ao ouvir a palavra, glória a Deus, e eu crer, e eu acreditar, eu já estou selada pelo Espírito. Então, meus irmãos amados, o Espírito Santo de Deus está em mim. Glória a Deus, aleluia. Por quê? E está em você. Porque eu acredito em Deus e acredito em Cristo. Eu acredito que Jesus veio à terra. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito nas Escrituras. Louvado seja Deus. Eu não tenho dúvida sobre isso. Portanto, o Espírito Santo está em mim. Amém? Diferentemente daquela época que aquele povo, os discípulos, juntamente com aquele povo que estava reunido, eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo, mas não sabia que ia ser naquele dia.
Acontece quando todo mundo estava ali reunido, glória a Deus, aleluia, todo mundo adorando, né? Todo mundo ali louvando ali o nome do Senhor, glória a Deus. Não sabemos exatamente, a gente vai aqui imaginando até o momento, glória a Deus, que o Espírito Santo derramou, né? Lá naquela casa. A casa ficou cheia ali do poder de Deus. Então, hoje, irmãos, quando eu escuto a palavra de Deus e eu acredito, então, que eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se eu creio de todo o meu coração, então o Espírito Santo de Deus já vem morar em mim. Glória a Deus, aleluia. E mediante ao que o Espírito Santo já vem morar em mim, glória a Deus, aleluia, a treva que havia em mim, ela sai, glória a Deus, aleluia. E a luz de Cristo vem sobre mim, entra sobre mim, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. E aí, o que acontece? Agora o Espírito Santo vai me preparar para fazer aquilo que lhe apraz. Vai me preparar com algo que está no próprio Espírito Santo, que vem sobre mim, para que eu, o quê? Vá e leve a palavra a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Nesse ponto aqui, voltando para a mensagem, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, nós vamos ver que de todos, glória a Deus, aleluia, de todos os 7 discípulos que foram ali escolhidos, louvado seja Deus, Estevão foi o que mais como é que eu diria? Não que mais se sobressaiu, mas não na questão de vangloria, né? É isso mesmo. Mas na questão que a referência de Estevão, que ele era um homem de fé, que ele era um homem que morreu pela fé, glória a Deus, aleluia. Ele não negou Jesus. Agora, irmãos, você já parou para pensar por que mataram Estevão? Glória a Deus, aleluia. Por que mataram? Se ele era um diácono, se ele cuidava das viúvas, se ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que mal Estevão estava fazendo para terem o matado? Então, irmãos, Estevão não estava fazendo nada de ruim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, antes desses homens aqui ser consagrados, glória a Deus, eles foram separados, né? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Prócoro, deixa eu ver o que mais. Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha aí, irmãos. Então os discípulos impuseram as mãos sobre esses homens e oraram. Amém? Aqui diz a Escritura que a palavra de Deus, ela crescia. Olha que tremendo. Hoje, irmãos, a pessoa acha que a obra de Deus, ela cresce só se abrir 10 igrejas. Na época aqui de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja do Senhor crescia em poder e graça, não em templos. Quando olhamos para cá, diz assim, que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava. Glória a Deus. Muito número dos discípulos, glória a Deus, aleluia, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que tremendo aqui essa parte, glória a Deus, aleluia. Então havia um crescimento, glória a Deus, havia um crescimento lá em Jerusalém.
A palavra de Deus crescia em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Se multiplicava muito o número dos discípulos. Então, quanto mais a palavra crescia, mais se multiplicavam os discípulos. Porque eram mais pessoas que acreditavam em Jesus. E quem ouvia a palavra de Deus ficava maravilhados, acreditando. E já então já levava, fazendo ali com que Jerusalém já soubesse quem era Jesus, quem foi Jesus, porque Jesus veio, que Deus é o Deus verdadeiro. Imagina só a palavra de Deus ali crescendo ali. E aqui diz que grande parte dos sacerdotes, olha aí, obedecia à fé. Quem sabe, irmãos, o que acontece hoje no nosso meio e conosco mesmo, seja a desobediência nossa. A desobediência. E, glória a Deus, aleluia, quando nós desobedecemos, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, então as coisas não vão acontecer. A pessoa não vai temer a Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí, glória a Deus, já tinha um grupo, irmãos, que já estava de olho nisso aqui. Tinha um grupo que já estava olhando que a palavra de Deus estava crescendo. Tinha um grupo que já estava de olho em Jerusalém, estava vendo que tudo ali estava dando certo, que a palavra de Deus estava se multiplicando. E quem estava se sobressaindo ali, irmãos, além da palavra de Deus? Estevão. Aí, diz aqui em Atos 6, versículo de número 8, Estevão, cheio de fé, glória a Deus, aleluia, e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Então, ele, Estevão, cheio de fé e de poder do Espírito Santo, irmãos, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus, aleluia. O que aconteceu? Lá estava Estevão, louvado seja Deus, cuidando das viúvas, homem cheio de fé, e aí estavam operando ali os milagres e tudo mais, grandes sinais entre o povo, e estava uma maravilha. Porém, começou o levante, glória a Deus, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado libertinos, aleluia, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha isso aqui. Olha o que a inveja faz. Começaram a disputar com Estevão. Os alexandrinos, os sirineus, os libertinos. Glória a Deus, aleluia. E começaram a disputa com Estevão. Ou seja, começaram a ver o que estava acontecendo, começaram a ver o agir do Espírito Santo na vida de Estevão e começaram a ter inveja de Estevão. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, a inveja é algo triste. Como diz Provérbios 14:30, o coração sereno é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja destrói. A inveja mata. Glória a Deus, aleluia. Então, esse povo aqui, esse grupo, alexandrinos, libertinos e sirineus, glória a Deus, aleluia, eles eram da Cilícia e da Ásia. Estava vendo tudo que estava acontecendo ali, glória a Deus, louvado seja Deus, o que Estevão estava realizando para a glória de Deus. Então, o que eles fizeram? Para a gente decorar, os libertinos, os sirineus, os alexandrinos, deixa-me ver aqui, glória a Deus, aleluia, esse povo aí da Cilícia e da Ásia, glória a Deus, aleluia, eles não suportavam ver a sabedoria de Estevão.
Aqui diz claramente, Atos 6, versículo de número 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória a Deus. Então, subornaram uns homens. Olha o plano aqui. Olha para onde a inveja foi levando esse grupo. Ao ponto deles subornarem, tipo, pagar alguém, glória a Deus, aleluia, uns homens, para que dissessem algo contra Estevão. Então, o que era para dizer? Esses homens que receberam dinheiro por parte dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Sicília e da Ásia, da Cilícia e da Ásia, melhor dizendo, glória a Deus, aleluia, era para eles dizerem, eles receberam dinheiro, esses homens, para dizerem que, ouvindo-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, esses homens, eles receberam dinheiro para dizer que Estevão estava proferindo palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amém? Então, aqui, aquele povo lá, eles acreditavam ali em Deus e em Moisés, mas rejeitaram o próprio Filho de Deus. Quem rejeita o Filho, rejeita também ao Pai. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E vale a gente entender aqui, irmãos, glória a Deus, que é muita falta de discernimento, né? Porque aqui é notório que Moisés, ele teve o tempo dele na terra, foi um instrumento, né, tremendo na mão de Deus e tudo mais, mas Moisés, ele morreu, né? Jesus, ele vive e reina, glória a Deus, aleluia, eternamente. Mas não vamos para essa questão, vamos continuando aqui, né? Então, esses homens, diz aqui a palavra, versículo 12, e excitaram o povo, os anciãos, os escribas, assim, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, vamos ver aqui de novo claramente que Estevão não estava fazendo nada de mal. Apenas esse grupo aqui começaram a ficar de olho no ministério de Estevão. E Estevão, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, eles começaram a observar que Estevão era cheio do Espírito. Começaram a ver ali a fé que Estevão tinha. Começaram a ver os prodígios que Estevão vinha fazendo. Então eles bolaram um plano contra Estevão, glória a Deus, aleluia, ao ponto de comprar homens, de dar dinheiro a homens para que esses homens mentissem para que Estevão fosse levado aonde? Aos anciãos, aos escribas, glória a Deus, aleluia, e assim pegaram ele, arrebataram ele e o levaram ao conselho. E a mentira que esses homens que receberam dinheiro era para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então, por isso que Estevão, ele foi parar exatamente aonde? Na prisão. Prenderam Estevão, que não estava fazendo nada de ruim. Apenas estava com os milagres, né, de prodígio e com a sua fé e cuidando das viúvas. Ou seja, estava fazendo bem. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então esses foram dizer essas mentiras, esses homens receberam esse suborno, esse dinheiro, para mentirem e dizer para o povo que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Né? E aí então fizeram com que ali eles pegaram ele, Estevão, e levaram até o conselho. Então veja bem, para você ver, irmãos, glória a Deus, aleluia, até onde vai a cegueira espiritual
e até onde vai a inveja. Aleluia, glória a Deus. E a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vamos ver aqui, glória a Deus, um povo dividido. Um povo que defende Deus, que defende Moisés, e o outro povo que está pregando sobre o Filho de Deus, um outro grupo que crê em Cristo, que crê em Deus, glória a Deus, aleluia, que respeita a lei ali que Deus, dos 10 mandamentos que Deus enviou para Moisés e tudo mais, mas tem um outro grupo que quer destruir o grupo, glória a Deus, aleluia, que é de Deus, do Pai e do Filho. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, glória a Deus. O que acontece? Se esses outros achassem que estavam corretos, eles jamais iriam entrar em confronto com o outro. A religiosidade, irmãos, é algo perigosíssimo. É algo, irmãos, que se a gente não tiver cuidado, a gente peca contra o irmão continuamente. Glória a Deus. Primeiro, nós temos que entender que nós não somos Deus. O juiz é Deus. 2, nós temos que entender que quem julga todas as causas, intercede o Pai, é Jesus. Glória a Deus. Então, eu e você, a gente não pode falar de nenhum grupo religioso. Eu aprendi isso, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Porque quem vai julgar é Deus. Quem vai me julgar é Deus. Quem vai julgar você é Deus. Quem vai julgar o povo de todos, toda a raça humana é Jesus. Nós iremos enfrentar o tribunal de Cristo. Oh, glória. Amém? Então, irmãos, porque não é da vontade de Deus que nós, seres humanos, venhamos a estar enfrentando uns aos outros, com inveja uns dos outros. Tem alguma coisa errada entre nós. Amém? Porque se eu creio em Deus, e eu creio, se você crê em Deus, então por que nós vamos brigar? Se eu creio em Cristo e você crê em Cristo, por que nós vamos brigar? Glória a Deus. Amém? Por religiosidade, irmãos, mataram Jesus. Por religiosidade, irmãos, apedrejaram Estevão. Glória a Deus, aleluia. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus, ali os 10 mandamentos, aliás, Jesus até falou, glória a Deus, aleluia. Ele disse os 2 mandamentos fundamentais. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu amando a Deus sobre todas as coisas acima de tudo, eu não vou invejar meu próximo. Por quê? Porque eu amo a Deus e Deus também está nele. E o mesmo bem que eu quero para mim, eu tenho que querer no outro, para o outro que está próximo a mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então, 2 mandamentos, Jesus disse, amará o Senhor teu Deus, amará a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, ponto. Amém? Porque quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não inveja, quem ama não quer o mal. Amém? Quem ama a Deus não vai querer nenhum outro sentimento que seja contrário ao que Deus quer. Então, se eu amando Deus, eu não posso odiar o próximo, eu não posso invejar o próximo, eu não posso cobiçar o próximo, eu não posso matar o próximo. Por quê? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu amo o próximo como a mim mesmo. Amém? Simples assim. Então, pegaram Estevão e levaram ele para a prisão. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, aqui nós estamos aprendendo hoje que a inveja não faz bem nem para o invejoso e muito menos para aquela pessoa que é a vítima da inveja, né? Então, como diz aqui em Provérbios 14:30, Salomão entendeu isso, que o coração sereno é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha isso. Então aqui, esse grupo, como eu mencionei, era um grupo que começou a ficar olhando ali a vida de Estevão. E eles começaram a ter uma inveja de ódio. Ficaram com raiva porque ele era um homem cheio de fé, porque ali eles estavam vendo os prodígios. Eles achavam o quê? Que Estevão queria se sobressair? Não. Estevão sabia que tudo era para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Quando a gente observa, irmãos, a gente sabe quando as pessoas, né, têm um temor a Deus, glória a Deus, aleluia, e sabe que a honra e glória é para Deus.
Mas muitas vezes nós ouvimos pessoas que falam que honra e glória é só para Deus, mas é só da boca para fora. Mas gostam do aplauso, gostam do elogio, né? E a gente sabe que honra e glória é somente para Deus. O fato de você trazer um louvor durante um culto ou durante uma missa, ali não vai lhe tornar melhor do que quem está ali na assembleia, de quem está ali na igreja, né? O fato de você trazer um versículo bíblico não vai lhe tornar melhor do que os outros que estão ali ouvindo, glória a Deus, aleluia. O fato de você tocar bem, glória a Deus, aleluia, não vai lhe fazer melhor do que outras pessoas que estão ali na assembleia sentados adorando a Deus. Nós temos que entender que tudo na obra de Deus é feito por Ele e para Ele volta. Glória a Deus, aleluia. Porque se eu for, glória a Deus, aleluia, achar que glória é para mim, eu vou ficar só. E Deus me livre. Eu sei que honra e glória é para Deus. O fato de eu estar aqui lendo essa palavra, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e aqui com esse microfone, não me deixa mais santa nem menos santa do que você. Não me deixa mais importante nem menos importante do mundo. Eu sou apenas uma pessoa igual você. Pecadora do mesmo jeito, igual você. Aleluia. Igual a tantos outros, louvado seja Deus. Mas Deus, glória a Deus, aleluia, na sua infinita bondade e misericórdia me chamou. Né? Me chamou dentro de um oculto de mim, que nem eu sabia. Mas Ele me chamou. Glória a Deus. E eu estou aqui entregando, nesse momento, aquilo que o Espírito trouxe a mim, que é esta palavra de hoje. Amém? Que também eu tomo posse dela. Louvado seja Deus. Então, a gente tem que entender isso. Não existe pregador estrela, não existe levita. O pessoal fala muito levita. Levita nem existe mais. Levita é na Bíblia. Eram os levitas que, enfim, né? Ali ficavam louvando na casa do Senhor e tudo mais. Hoje, irmãos, nós somos apenas pobres criaturas que fomos alcançados por Deus, pela bondade e misericórdia de Deus. Quando eu vejo lá em Isaías 53, verso 6, se não me engano, diz que Isaías fala sobre essa palavra, que todos, irmãos, estavam andando nos seus caminhos de perdição, estavam perdidos, andando nos caminhos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa eu pegar aqui Isaías. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está aqui. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, aqui, naquele tempo, aqui já tinha um povo que estava aonde? Desgarrado, como ovelhas que não tem pastor. Cada um ia para onde a sua mente dirigisse, entendeu? Mas o Senhor, Deus, fez cair sobre tudo isso. Glória a Deus. Todo o andamento desgarrado, todo o desvio, Deus fez cair tudo sobre Jesus. Aleluia. E todos aqueles que viessem a crer também. Porque nós estávamos também, trazendo a palavra hoje para a nossa vida, estávamos nos caminhos das trevas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Independente que a pessoa nasceu em berço evangélico ou não, é pecador do mesmo jeito. Então, glória a Deus, aleluia, estávamos também nas trevas. Porque só quem pode nos trazer para a sua maravilhosa luz é Jesus. É a palavra. É o Espírito Santo. Tanto é que com o tempo, por mais que seja filho de pastor, pastora, bispo, bispa, o filho dele ou o filho dela, os filhos, vão também ter que ter um encontro com Jesus. A fé, irmão, é algo individual, assim como a salvação. Glória a Deus, aleluia, que Deus tenha misericórdia do meu raciocínio. Amém? Então, o fato da pessoa ter nascido num grupo evangélico, não quer dizer que a pessoa não seja pecador. É pecador, sim. Porém, ele ou ela tem que ter um encontro também com Jesus. Tem que crer também em Jesus. A fé do pai que é pastor, da mãe que é pastora, ela é intransferível, a fé. Não tem como a minha fé ser transferida para a fé
aleluia, do meu irmão. Não tem como a fé do meu irmão ser transferida para mim, porque é algo individual. Não tem como a fé da minha mãe ser transferida para mim, porque a fé é dela. Aí eu tenho que ter a minha fé em Cristo, porque a minha fé, estando em Cristo, é onde eu vou ser salva. Não por obras, mas por fé, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que entender isso, irmãos. Glória a Deus. Agora, o que a gente não pode é ficar se alfinetando. O que a gente não pode é ficar ditando isso e isso contra os outros, porque não é desejo de Deus. Que nós venhamos viver, meus irmãos amados, brigando, discutindo por questões religiosas, por questões políticas, porque isso tudo só cabe a Deus, porque Deus é que está vendo a verdade, o profundo e o oculto de cada coisa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, no momento que a gente vai tendo um processo um processo espiritual amadurecido, nós vamos começando a ver as coisas com mais clareza. Que não sou eu quem mudo as pessoas, ou é eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Aleluia. Se eu mudo, opa, já mudou alguma coisa no mundo. Porque o mundo mudou? Não, porque eu mudei. Aleluia, glória a Deus. Se nós formos bem observar isso, meu Deus, tem misericórdia do meu raciocínio. Olha, irmãos, que mal o mundo fez para nós? Nenhum. Nenhum. O pecado veio do mundo? Não. O pecado veio através do homem. Glória a Deus, aleluia. Que se estendeu sobre nós. Homem se diz homem e mulher. Amém? Então, quem é que faz mal o mundo? Somos nós mesmos, irmãos. Porque você não vê um pé de jaca brigar com outro. Você não vê uma bananeira matar a outra bananeira. Não é verdade? Então, a gente não vê a natureza, glória a Deus, aleluia, se autodestruindo. Não. Glória a Deus, aleluia. Então, se, irmãos, nós entendermos isso, glória a Deus, aleluia, que a inveja não leva a pessoa a lugar nenhum. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então é dessa forma. Quando viram que Estevão ali estava com os milagres ali de prodígio e tudo mais, um homem cheio de fé, esse grupo aqui já se organizaram para poder difamarem o cara. E mais, mentirem, ao ponto de pagar pessoas para falarem mentira, só para tirarem Estevão lá de campo. Glória a Deus, aleluia. E isso, irmãos, dentro da obra de Deus não pode ter. Um vem da glória a Deus, outro vem e diz amém, outro diz aleluia e louvado seja Deus. E ali a obra vai sendo feita. Um traz uma mensagem, outro traz um louvor, outro traz uma palavra, outro traz uma oração. E ali vai fazendo mover um fluir do Espírito. Então não tem. Tem pessoas que têm inveja porque o outro prega. Meu Deus, que triste. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. E querer o mal do irmão, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoe nossas fraquezas, meu Deus, em nome de Jesus. Nós temos que nos unir. Onde há divisão, Deus não está. Deus não está onde tem divisão. Nós temos que entender que tudo aquilo que Deus permite que a gente faça para a glória dele, irmãos, não é para ninguém ver. É para agradar a Deus ou sermos gratos por estarmos aqui, né? Porque afinal de contas, Deus criou esse mundo tão maravilhoso, tão lindo, irmãos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem espaço para tudo, para todos, glória a Deus. Então nós não precisamos ter inveja de ninguém. Amém? Porque tudo ao tempo de Deus acontecerá na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, estamos aqui meditando em Provérbios e vendo que a inveja foi capaz de fazer aqui com Estevão. Você sabia que a inveja também fez com que, glória a Deus, aleluia, Jesus também passasse por momentos difíceis? Porque muitos achavam que Jesus também queria o trono deles e não era nada disso. O povo da terra. Ou os religiosos daquela época. Mas vamos voltando para a mensagem, tá bom? Glória a Deus. Então, esses homens, eles foram pagos, glória a Deus, aleluia, pelos libertinos, os libertinos dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão.
Então, esse grupo aqui pagou esses homens para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus, né? Então, aquele povo lá tinha um respeito muito grande por Moisés e por Deus. Amém? Então, ali, quem falasse algo contra Moisés, enfim, já via, né? Aí no versículo 12 diz: e exercitaram o povo, os anciãos e os escribas. Assim, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Lá, então, vai Estevão sendo levado para o conselho. Glória a Deus. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Amém? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Essa aqui foi a mentira que os homens foram pagos para falar para os anciãos, para os escribas, enfim, para o conselho. Amém? Esses homens que foram pagos para falar que Estevão estava fazendo isso. Que Estevão teria dito que Jesus havia falado que iria destruir aquele lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés tinha dado. Então aqui, esses homens já estavam mentindo, receberam dinheiro para mentir e ainda mentiram sobre Estevão, que Estevão não falou isso, e sobre Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha isso aí, irmãos. Que tremendo. O povo lá do conselho, quando olharam para Estevão, eu penso, irmãos, que era a glória de Jesus que estava ali sobre Estevão. Porque eles viram o rosto de Estevão como se fosse um rosto de um anjo. Glória a Deus, aleluia. Então estava ali Estevão entregue aos adversários, né? A defesa de Estevão no Sinédrio. Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? O sacerdote perguntou, glória a Deus, aleluia, para o Estevão, se aquilo ali era verdade. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Agora, irmãos, Estevão vai pregar para aquele povo e explicar qual era a mensagem que ele, Estevão, estava pregando, totalmente ao contrário do que aqueles homens que receberam dinheiro para mentir estavam falando. Então, vamos observar aqui de novo, voltando, que no capítulo 7 de Atos, glória a Deus, o sumo sacerdote pergunta, porventura, é isso assim? É dessa forma como eles estão dizendo, Estevão? Como se fosse isso, né? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Glória a Deus. Antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele
a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas, e os patriarcas, movidos de uma inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Outro, irmãos, que foi vítima também da inveja, José. E a inveja foi dos próprios irmãos. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Então aqui Estevão estava dizendo ali, aqui no Sinédrio, a mensagem que ele estava pregando ali em Jerusalém, né? Estava explicando aqui para o sacerdote. Então ele prossegue. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Glória a Deus. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Glória a Deus, aleluia. Até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e os criou como seu filho. Glória a Deus, aleluia. E sendo enjeitado, vou repetir aqui, irmãos, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Bem, irmãos, aqui esse texto é muito valioso, muito profundo, né? Mas aqui Estevão começou a falar o que ali, a mensagem que ele estava dizendo, né? Então aqui, o capítulo 7, do versículo 1 até, deixe-me ver aqui, glória a Deus, aleluia, o 53 é a pregação de Estevão. Glória a Deus, aleluia. Então ele estava explicando tudo que ele estava falando ali para aquele povo, e aquele povo não estava entendendo. Amém?
Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, que a gente aprende que a pessoa não pode estar falando das pessoas por algo que tirou uma suposição. Amém? Aquilo que se pensa não é verdade. Aleluia. E nem também a gente não pode ir pelo que dizem. Porque há uma versão. Você vai entender que Estevão trouxe a versão verdadeira dele, que ele estava explicando quem era Deus, como Deus resgatou o povo do Egito, quem era José, quem era Moisés, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. Era isso que ele estava explicando aqui para o povo, para o sacerdote. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois dessa pregação de Estevão, ao próprio Sinédrio ali, glória a Deus, aleluia, né? Infelizmente, Estevão foi entregue à morte, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí, diz assim no versículo de número 54 do capítulo 7. E, ouvindo eles isto, influenciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então, quando eles estavam ouvindo Estevão falar toda essa narrativa, toda essa pregação, a mensagem que Estevão estava pregando lá, os outros que estavam ouvindo rangiam os dentes com ódio, né? Ali enfurecia-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Veja o que foi necessário que Estevão passasse. Mas ele viu a glória de Deus. Aleluia. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Meu Deus, que forte, Jesus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos. Olha isso, irmãos. E arremeteram unânimes contra ele. Então eles tamparam os ouvidos para não ouvir sobre a visão que Estevão estava tendo. Homens totalmente com coração endurecidos, irmãos, e não abriram o coração para ouvir o servo de Deus dizendo que ele Estevão, estava vendo Cristo e estava vendo a glória de Deus. Então isso deu mais ódio neles, impulsionaram a tirarem pedra contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um homem chamado Saulo. Glória a Deus, aleluia. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu. Irmãos, Estevão morreu. Mas antes ele perdoou os seus inimigos. E pediu que Jesus não colocasse a culpa de sua morte sobre aqueles que o apedrejaram. Amém? Quão bom é quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém, amados irmãos? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que palavra,
Que ensinamento de perdão, Senhor. Senhor Jesus, aqui nós entregamos a nossa mente, o nosso coração. Senhor Jesus, sonda-nos. Sonda o nosso oculto, Senhor. E se há algo que não te agrada em nós, arranca. Lança fora. Que venhamos ser servos verdadeiros diante da tua face. Não para as pessoas verem, Senhor. Não. Mas que sejamos no secreto contigo. Porque o Senhor Jesus é o maior exemplo de tudo. O Senhor tinha a tua intimidade com o Pai quando estava aqui na terra. E o Senhor fazia tudo isso no secreto. Pelo que lemos na Escritura, assim eu penso e creio. Dessa mesma forma que possamos, Senhor, ser verdadeiros. Verdadeiros diante da tua face de verdade, Jesus. Que não sejamos pessoas que te buscam só quando subimos no altar ou quando estamos fazendo algo para a glória do teu nome. Mas que sejamos verdadeiros diante de ti e do Pai. Assim eu oro, Jesus, e por fim eu te agradeço. Em teu nome eu oro. Em teu nome eu te agradeço, Jesus. Em teu nome eu entrego as nações do mundo. Em teu nome eu entrego ainda os que temem a ti, Senhor. Em teu nome eu entrego os reinos da terra, Senhor. Que tudo são pó diante da tua face. Em teu nome eu te entrego a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Em teu nome, fica conosco. Em teu nome, nos ajude a vencer nós mesmos. Em teu nome, Senhor da glória, nos liberte de nós. E tenha misericórdia de todos nós. Em teu nome, Jesus, eu oro. Em teu nome eu te agradeço. Em teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão, não esqueça o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. Oh, glória. E não esqueça que há poder no nome de Jesus. Oh, glória!